Então, o governo tem que fazer um plano de banda larga e enfrentar as operadoras. Olha, é muito claro para mim, e acho que para todos os companheiros que ouviram essa dissertação sua sobre o plano de banda larga. Essa foi a 5ª pergunta elaborada pelo coletivo da rede. Como o coletivo elaborou 10 perguntas, eu não vou dar um privilégio a ele de atrasar os companheiros que estão perguntando. Então eu vou fazer uma do coletivo da rede e outra de algum outro companheiro, e assim a fila anda. Então agora uma pergunta independente. O Omar lhe pergunta se você concorda que a educação... O Omar pergunta se você concorda que a educação ainda não dialoga bem com a cultura digital. Concordo plenamente. Eu acho que todo o nosso sistema educacional ele é pensado para o mundo industrial, para o mundo baseado em hierarquia do saber, em saber congelado, na possibilidade de você se formar na faculdade e viver mais 30 anos sem ter que estudar nada, como era nos anos 20, do século 20. Hoje, você não pode nunca parar de se atualizar. Nós estamos vivendo uma fase onde o ensino tem que ser alterado para incentivar as pessoas a aprenderem. Essa que é a questão. Porque o aprendizado ele tem que ser o tempo todo. E aonde estão as fontes de conhecimento? Principalmente nas redes digitais. Então o ensino ele está completamente defasado para o momento que a gente está vivendo. E a meninada sabe disso. Eu tenho meninos que conheci aí nesse mundo do software livre, ou mesmo lá na Universidade Federal do ABC, são pessoas geniais que têm dificuldade de sentar numa sala de aula, porque muitas vezes ele sabe mais do que o professor. E não é nenhum demérito, desde que o professor saiba que ele tem que cumprir uma agenda de incentivo, de roteiro, é mais ou menos assim, todo mundo sabe andar, todo mundo sabe o que é uma floresta, todo mundo viu uma floresta do satélite. Mas quando você entra numa floresta, você precisa de um guia. O guia muitas vezes não é mais forte que você, não é mais esperto que você, mas ele é um guia, ele conhece aquele terreno, ele está lá para te orientar. Eu acho que o ensino tem que ser mais horizontalizado, nós precisamos fazer mais trabalhos de aprendizado e ação, nós precisamos de discutir mais, de ter mais clareza que a rede é uma fonte enorme de conhecimento. O ensino, portanto, eu concordo plenamente, o ensino está divorciado do mundo digital ainda, mas eu acho que tem muita gente boa na educação pensando isso e tentando encontrar processos que permitam a gente aproximar o digital da educação. Caiu meu som aqui. Isso que você fala, sou eu que abaixo o som e esqueço de subir com ele. Isso, agora está vazando em eco aí, pode botar. Isso que você fala tem a ver com a pergunta seguinte, que seria do Van Regia. Ele quer saber se você entende que o brasileiro sabe usar a internet para conhecimento e não só para distração. Se você tem essa visão de que o brasileiro sabe usar a internet para conhecimento e não só para distração, já que você falou nessa questão. Eu tenho. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu comecei a ver... só para você ter uma ideia, um rapaz fez os ladrilhos lá da cozinha da minha casa. Só que ele nunca tinha feito, ele era mais especializado em outra coisa. Ele resolveu fazer, deu uma gambiarra, mas ele fez. Ele é pedreiro, a profissão dele. Aí ele falou, pô, rapaz, olha que bonito que ficou isso. Eu olhei e falei assim, pô, cara, pra quem nunca tinha feito, eu tô surpreso, ficou bom mesmo. Aí ele pegou, tirou o celular, tirou foto. Aí eu falei, o que você vai fazer com isso? Ele falou, eu vou mostrar para as outras pessoas que eu também faço ladrilho de cozinha.
Aí eu pensei, pô, faz um blog. Ele falou, blog? Né? Aí eu comecei a ver que essas pessoas que antes estavam apartadas, nunca teriam a possibilidade de utilizar a internet em seu benefício, elas começaram a ver que, independente do grau de escolaridade, independente disso, elas podem usar a rede ao seu favor, a favor do mundo do trabalho, a favor do entretenimento, a favor do conhecimento. Eu não vejo o brasileiro só usar para entretenimento, mas também não concordo com aqueles que acham que a internet só tem que ser usado para educação e para conhecimento. Eu mesmo não uso. Eu uso a internet para me divertir, eu uso a internet para contar piada, eu uso a internet para acessar a rede social, a molecada usa a internet para arrumar namorada, e qual que é o problema? Problema nenhum. Desde que na hora que queiram retirar as liberdades da internet, todos nós possamos nos unir. Independente de um gostar do estilo de música X ou Y. Então, eu concordo com aqueles que dizem assim, a internet ela é usada no Brasil, e a pesquisa do Comitê Gestor mostra, ela é usada no Brasil para múltiplos usos, não só para lazer e para diversão. Agora, uma coisa que é legal saber, em 2001, quando a gente montou os telecentros de São Paulo, a gente montou com o conselho gestor, para envolver a comunidade na gestão do equipamento público, né? Para definir como que deveria ser usado o comitê o telecentro. E você sabe que uma das coisas que mais tomava o tempo nosso, o meu inclusive, era ir nas reuniões da comunidade defender que um telecentro tinha que ter uso livre. Ou seja, que ele não era só para ensinar editor de texto e planilha de cálculo. E aí, o argumento que mais sensibilizava era o seguinte, eu dizia, minha filha, na minha casa, ela usa a internet do jeito que ela quer. Ou seja, o filho do cara de classe média adquire destreza no uso das redes, porque usa as redes naquilo que ele quer, naquilo que lhe dá prazer, naquilo que permite ele adquirir mais habilidade. Enquanto isso, a gente traz um telecentro aqui e o filho do pobre tem que usar o telecentro só para aquilo que ele não quer. Ou seja, ele vai adquirir menos habilidade, vai ter mais dificuldade. Então, eu acho assim, nós temos que ter claro isso. Tem, por exemplo, um teórico que está em moda nos Estados Unidos, Morozov. Ele fala, a internet não faz mágica, em síntese. Bom, grande novidade, a internet não faz mágica. Ele diz, a internet não é o antro da liberdade, é usado também para grupos autoritários. Óbvio, e nunca ninguém disse que a internet é só usado pelas pessoas que têm uma visão política de esquerda ou avançada. Aí ele disse uma coisa inaceitável. Ele diz assim, o Morozov fala, olha, lá na Rússia, porque ele é russo, né? Lá na Rússia a maior parte das buscas no Google são para coisas inúteis, fúteis, como receitas culinárias e tal. Eu falei, pô, ainda bem que as pessoas usam para fazer coisas que ele considera inúteis. Só faltava a maior parte das buscas do Google da Rússia ser pelas teses de Aristóteles. Quer dizer, não tem cabimento isso. O meio de comunicação deve ser usado no nosso cotidiano. Agora, veja, eu gosto muito do professor Yochai Benkler, que diz o seguinte, será que a internet representa uma mudança comunicacional em relação ao mundo onde não existia internet? Será que a gente pode ter uma visão razoável, empiricamente sustentável disso? Eu acho que sim. O próprio Benkler disse, a internet aumentou as possibilidades de nós fazermos mais por nós mesmos, coisa que o mundo do jornal, rádio e televisão não fazia. Verdade ou mentira? Eu acho que é plenamente comprovável isso. 2, a internet
permite que a gente faça trabalho colaborativo que as outras mídias não permitiam. Bom, tá aí milhares de exemplos. O próprio Linux só existe porque existe o trabalho de 150 mil pessoas colaborando em rede. Então a internet aumenta a capacidade de colaborar. É inegável se compararmos com o que existia antes sem a internet. E terceiro, o mais polêmico, a internet aumenta as possibilidades de práticas fora do mercado. Está aí a Wikipedia para provar. E não só a Wikipedia. Milhares de softwares, de ações que não são feitas para ganhar dinheiro, são feitas ou por simples prazer, ou por motivo educacional, ideológico, pedagógico, ou simplesmente porque alguém quer mostrar que é muito inteligente. Dane-se. Verdade, a internet descontenta muita gente, principalmente aqueles que falam, não existe almoço de graça. A internet mostra que, sim, existe almoço de graça. Eu mesmo tenho vários verbetes que eu fiz generosamente na Wikipedia. E recentemente eu doei $200 para a campanha da Wikipedia manter seus servidores funcionando. A Wikipedia, eu queria lembrá-los e lembrá-las que não tem nem anúncio. É sustentada por vaquinha. Sustentada por colaboração de quem acredita nela. Então, vamos lá. Existe sim a economia da dádiva. Não existe só a economia do mercado. Fantástico, eu estou lendo exatamente o livro, chama-se A Dádiva. É a capacidade generosa de estarmos aqui nesse momento, nós dois, e todas essas 110 pessoas nos doando. É uma coisa que a direita não entende, que os fascistas não entendem, que os egoístas não entendem. E que eu gostava muito da campanha da Dilma, que dizia, sou Dilma sim porque não penso só em mim. E ao não pensar só na gente, é por isso que a gente é de esquerda, socialista, humanista, o que quer que seja. E como eu sou velho como o diabo, eu quero fazer um adendo à sua colocação. A internet sofre hoje as mesmas exigências que a televisão quando surgiu. A televisão tinha que ser um veículo de cultura e não um veículo de lazer e prazer. E aí é uma questão que a gente não pode deixar de colocar, embora rapidamente me permita que eu coloque aqui, que eu tome um pouco do seu espaço, sobre o desejante. Os garotos da periferia, ou qualquer outros que sejam, todo o ser humano, tem que se trabalhar com o desejo do ser humano, e não com a obrigação do ser humano. A obrigação existe, faz parte do coletivo, faz parte do social. Mas se a internet não for desejante, ela vai terminar como uma revolução soviética, uma obrigação stalinista de trabalhar e de dividir a miséria. O erro da revolução soviética foi não estimular o desejo, e não permitir o desejo das massas. Bom, já que você falou, eu fiz apenas um adendo em cima disso, já que o companheiro falou, ele entrou numa outra pergunta que foi o Cris que fez. Agora eu não sei se é a Cris ou o Cris. Se vocês usam o nick como Jandir, Jurandir e Juraci, a gente nunca sabe se é homem ou mulher. Então lá vai Cris neutro. Para você falar um pouco mais sobre esses movimentos que tentam restringir a internet no mundo. Você passou por ele agora, por essa questão agora. Bom, Cris, é assim... A internet descontentou muitas pessoas. A internet, ela não foi uma coisa certinha, organizada. A internet é uma rede sem dono, que foi desenvolvida colaborativamente, que nasce numa situação absurda de Guerra Fria, com verbas do Departamento de Estado americano, que depois se descola disso e achou que o pessoal que estava construindo aquela rede distribuída era um bando de maluco. Então os militares americanos ficaram olhando meio de lado, e a internet foi sendo desenvolvida, como inclusive mostra o sociólogo Manuel Castells no livro A Galáxia da Internet, foi sendo desenvolvida por acadêmicos, por comunidades de usuários e por hackers. E a internet, hoje, ela continua uma obra aberta. E isso descontenta completamente a indústria do copyright, a indústria de telecom e os segmentos conservadores
que não admite que tenha tanta gente falando